ele criou o Human Change Management Institute. Porra, quem não fez FISC agora se fudeu, hein, porra. Não entendeu nada. Para explicar um pouco mais sobre isso, eu quero chamar esse cara, por favor, muitas palmas para João Vicente! Obrigado. Muito chique o nome. Foi meio fraco aí. Muito chique, muito chique, muito chique. Tudo bom? Achei legal. Eu achei Explica que para as podia pessoas. ser mais... Você acha? Eu acho. Posso entrar de 3, 2, 1, senhoras e senhores, João Vicente! Agora sim. novo? Agora arrasou. Obrigado, agora Bruno. traduz pra galera o que é o nome do negócio. Valeu, pessoal. Pediram para eu entrar com esse copo aqui, que é para fazer uma propaganda. Beleza, hein? Muito bem. Eu sou João Vicente, quem quiser me achar no LinkedIn, fica mais fácil. Mas, na prática, me chamam de Vicente Gonçalves, porque o Human Change Management Institute, esse nome é Duca, realmente, ele está presente em 27 países. E ninguém consegue falar João, só nós, né? Então, acabou o João, fiquei só Vicente Gonçalves. E vou falar sobre o fator humano no universo das inovações, que é um tema extremamente importante, mesmo porque eu comecei a minha carreira na área de tecnologia da informação. Eu fui diretor de tecnologia em grandes empresas nacionais, globais, e vivi justamente essa transição da chegada de internet, fotografia digital, toda essa transformação que começou há duas décadas atrás, eu diria, e que está fazendo uma enorme diferença, está transformando o mundo, mas muito do que a gente vê só funciona se tiver assim, integrado com o ser humano. Tecnologia sozinha não funciona para nada. Só funciona bem se o ser humano estiver junto. Aliás, essa semana tivemos o evento do Boeing 737, novo, lançado, que tem um bug que já causou 2 tragédias. E que impede a intervenção humana para corrigir essa situação extrema. Então, foco nisso é sempre muito importante, né? A verdade é que por trás de toda a tecnologia tem um ser humano. E se nós fôssemos pensar na tecnologia como uma grande inovação, a mãe desta inovação seria a criatividade, que é uma competência exclusivamente humana. Sem criatividade não existe inovação. Tem muita coisa que é criativa, que não é inovadora, mas tudo que é inovador nasceu da criatividade. E aí, pô, esse bagulho tá vivo. Não foi eu que apertei, não, juro. Vamos nessa. Então, isso é uma coisa muito importante da gente refletir, porque, em geral, eu, como ex-CIO, né, diretor de IT, participo dos fóruns de CIO, de Chief Information Officers, que discutem continuamente transformação digital. Já fiz palestras para eles, dizendo a grande transformação não é digital, a grande transformação é organizacional, que é a soma do digital com o humano. Só o digital não transforma, vocês precisam pensar de uma forma mais abrangente, precisam construir uma cultura que de fato seja transformadora. Essa é a grande diferença. E as discussões lá costumam ser muito técnicas e não consideram este fator que é absolutamente essencial. Por vezes, em algumas empresas, o presidente começa a ouvir falar muito desse tema, discute um pouquinho com seu diretor de TI, com seu CIO, vai lá e decreta a inovação. Manda colocar na missão, na visão e nos valores. Só que isso não basta. Não basta estar lá, é preciso ser vivida, vivenciada de fato. Aliás, muito frequentemente, os valores declarados não correspondem aos valores que são de fato vivenciados dentro da organização. Isso é algo novo que eu estou dizendo aqui? Ou será que vocês não conhecem organizações onde a gente chega na recepção, na sala do presidente, tem lá uma declaração, um statement de missão, visão, valores, e você olha e você diz, gente, isto é lindo, só não é dessa organização. É essa a única diferença, né? Então, de fato, inovação não se implementa por decreto. Na verdade, é preciso muito cuidado com a cultura organizacional, com os estímulos, com como levar, como explorar ao máximo esse potencial humano, que é incrível, que é a criatividade, por ser mãe da inovação, mas que também não é tão natural para nós adultos. Vejam só essa pesquisa que interessante.
Beth Jarman e George Land, 2 americanos, fizeram um estudo com 1.600 crianças de até 5 anos de idade. Pesquisando essas crianças e aplicando assessments, testes de avaliação do potencial criativo, descobriram que 98% das crianças, 98% das crianças até 5 anos de idade podem ser consideradas altamente criativas. Não estou falando criativas, eu estou falando altamente criativas. Acompanharam esse grupo de crianças até os 10 anos, depois até os 15 anos, e aí pegaram um grupo de 20.000 jovens, acima de 25 anos de idade, adultos, aplicaram o mesmo tipo de teste. Esse é um teste usado para a seleção de cientistas da NASA, e descobriram que apenas 2% dos adultos podem ser considerados altamente criativos. Só que ninguém nasce com mais de 25 anos de idade. Portanto, ou você é um tremendo de um azarado de fazer parte daqueles 2% de crianças que tiveram algum probleminha lá, né, na sua formação, ou então você tem 98% de chance de ter sido uma criança altamente criativa. Isto é muito significativo, porque criatividade é uma competência humana que não se perde. Você pode deixar de usá-la, mas perder você não perde. Inclusive, você pode resgatá-la, justamente porque você não a perdeu. Então, é muito importante as organizações pensarem sobre isso, porque criatividade é um potencial latente. Imagine uma organização que tem 5.000 funcionários. E aí o presidente resolve decretar a inovação, cria um departamento de inovação que tem 10 pessoas. Qual é o potencial inovador dessa organização em termos de mentes dedicadas à inovação? De 5.000 pessoas ou de 10? A partir desse momento é de 10, né? Porque a inovação ganhou nome, ganhou cara, ganhou departamento, isso é um erro. Você pode ter uma área de inovação, mas a inovação tem que fazer parte do DNA organizacional. E estou falando que deve estar presente na vida de todos os funcionários, da recepcionista, que ouve aquela pessoa que chega ali reclamando na porta de um produto, de um serviço, até quem está com a barriga ali no balcão, na parte de produção, que sabe aonde que a coisa está dando defeito, quais são as oportunidades de melhorias, de inovações incrementais, que não são só as disruptivas. Portanto, este é um dado muito contundente. Teresa Amabile, esse grande ícone que estuda o tema criatividade no mundo hoje contemporâneo, certa vez disse: as organizações e as escolas têm sido muito eficazes em assassinar a criatividade. Porque na medida, e aí nós, quando olhamos essa pesquisa com um pouco mais de cuidado, percebemos que esse mesmo grupo de crianças, aos 10 anos de idade, nós só tínhamos 30%, caímos de 98% para 30% delas altamente criativas. Depois, aos 15 anos de idade, apenas 12% altamente criativas. Então, é claro que na medida em que essa coisa vai evoluindo, nós vamos entrando num modelo de formação de paradigmas, num modelo mental, numa estrutura de pensamento que te leva a seguir regras e não a rompê-las em determinados momentos, em transgredi-las em determinados momentos. É claro que nós temos que ter muito cuidado com isso, porque há momentos em que as regras têm que ser cumpridas. Eu vim do Rio de Janeiro hoje, voltarei ainda hoje para casa, e sempre que eu entro num avião, eu fico torcendo para o piloto não ter um surto criativo, porque aquele é o momento de seguir regra, não é o momento de criação. Mas nada impede desse piloto, ao sair do cockpit, refletir sobre tudo o que aconteceu e ter ideias criativas para, por exemplo, melhorar a segurança no voo. Portanto, esse é um tema muito relevante e vamos fazer um teste com vocês aqui. Eu quero que vocês vejam, nós temos aqui 12 pares de bolinhas. A missão de vocês é construir mentalmente, esse exercício normalmente a gente faz com formulário, aqui vocês vão usar uma projeção mental. Então, nessa tela mental que vocês têm, vocês vão usar esses grupos de pares, e vai imaginando aí as bolinhas, para criar qualquer coisa que faça sentido para vocês. Por exemplo, pode ser um óculos, uma bicicleta, um skate, uma carinha feliz, uma carinha triste, um carro, um binóculo, um trem, e vocês vão ter 1 minuto, calma, não começa ainda, só tem um detalhe. Não pode fazer nenhum desses que eu já mostrei, porque senão seria muito fácil, tá certo? Ok, tá valendo, vou dar 30 segundos. Tá valendo.
Ok, valeu, 30 segundos. Levanta a mão aí quem fez os 12, por favor. Os 12? Uau, show de bola. 10. 8. Boa. 6. 6 já é um excelente número, tá? Para adulto. Para adulto. 5. 4. Tá ficando bom? 3. 2. Vai dando desespero. 1. 0 não precisa confessar, tá tudo bem, tá? Ok, beleza. Quando a gente faz esse exercício com crianças até 6 anos, eles costumam completar os 12. E fazem dessa maneira, sem muita preocupação com a realidade. E aí você diz, mas Vicente, você não disse que podia repetir. E quando você diz isso para uma criança, você diz, mas peraí, você repetiu os 12, né? E o que você vai ouvir de volta? Você, ai tio, pô, será que tu não está vendo? Esse aqui é um avião, ó. Esse aqui é uma borboleta. E esse aqui é um passarinho, só que já pousou. Aí você fala, uau, né? Que incrível capacidade essa criança resguarda de olhar para as mesmas coisas que nós estamos olhando, mas ver o que nós não estamos vendo. É isso que nós precisamos resgatar no nosso corpo funcional. Se na nossa empresa temos 5.000 funcionários, qual é o potencial criativo que nós temos? Os 10 que não estão no departamento de criação, de inovação, ou os 5.000? Os 5.000? Quem acha que é os 5.000? Levanta a mão. Ok, mas por que não usar os clientes para co-criarem com você? Por que não expandir esse limite? Então você não tem 5.000, talvez, se você tiver 20.000 clientes, talvez você possa ter 25.000 pessoas criando junto contigo. E se você incluir os prospects, que ainda não são clientes, mas que você vai conquistar justamente porque você tem uma estratégia de co-criação num modelo de Open Innovation. Estou aberto para ouvir qualquer coisa que o mercado queira criar comigo. Opa, qual é o seu potencial criativo agora? 10, 5.000, os 25.000 ou infinito? Infinito. Eu sou autor um dos autores do HCMBOK, que é o livro base que faz parte do Human Change Management Board of Knowledge. É Human Change Management, portanto, é uma gestão de mudanças humanas, porque nós acreditamos que tudo começa com o ser humano, para depois se transformar na mudança organizacional. E esse corpo de conhecimento, a primeira versão foi escrita no Brasil, mas a partir daí, ela passou a ser desenvolvida no modelo de crowdsourcing, de Open Innovation, tem a participação hoje de pessoas de 27 países, que estudaram a obra, que foram treinadas ou que aplicaram e que contribuíram. Na verdade, muito mais pessoas mandaram ideias e a gente tem um conselho editorial que faz um processo de seleção. Mas isso é uma maneira de você enxergar tudo diferente. E isto só virá da criatividade. Isto não virá de nenhum outro local. Portanto, a criatividade é essa competência humana tão importante. Qual é o potencial criativo da sua organização? Ele tem a ver, ele é proporcional com a sua capacidade de romper os paradigmas, de olhar as coisas de uma maneira diferente, de não ficar preso ao passado. Hoje alguém disse aqui, já não me lembro quem, a velha frase da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, uma coisa assim, né? Alguém contou essa história aqui que tem tudo a ver. E eu vou fazer então um outro exercício com vocês. Quero que vocês examinem esses caracteres que eu vou mostrar agora e leiam ali, tem 2 palavras. Não precisam dizer as 2 palavras, mas eu quero saber o que tem ali. Quem já viu, levanta a mão. Pouco ainda. Conseguiu? Beleza. Quem não conseguiu ver? Levanta a mão. Ok, beleza. Eu vou ajudar, tá? Muito bem, olha só. Faz o seguinte, agora vocês vão olhar para o mesmo slide, só que vocês vão prestar atenção, não na parte preta, mas nos espaços vazios, que estão entre as partes pretas, tá? E aí, quem não tinha visto, conseguiu ver agora? Vou dar uma dica que não ajuda muito, mas é dica. São 2 palavras em inglês. Ih, cara, tu tá apontando esse negócio para mim um tempão aí. Sabe que eu achei que tu estava me filmando e ele está com um bagulho dizendo tempo esgotado? Eu estou super entusiasmado aqui, tu tem que falar, cara. Porra, fazer um negócio assim.
Criatividade, bicho. Tu ficar com esse bagulho parado para mim, né? Tinha que piscar aqui, meu irmão. Vocês têm que inventar um troço diferente. O bagulho é desse tamanhozinho, eu tô sem óculos. Beleza, olha só, vou ajudar, tá? Qual é o nosso paradigma? É que preto é letra, então a gente fica preso no preto. Agora, se a gente olhar, agora dá uma olhada ali, consegue ver? Quem não tinha visto agora consegue ver? Se não consegue ver, é questão de oftalmologia, não tem nada a ver com change management, não tem nada a ver com o fator humano, nem com inovação. Procura ali o seu plano de saúde na segunda-feira, porque tem alguma coisa muito errada contigo. Ok, olha só, percebe que isso é paradigma, né? Na nossa cabeça, o nosso modelo mental, nós fomos treinados, preparados durante anos e anos e anos para imaginar que preto é letra e branco é fundo. E o que eu fiz foi subverter a lógica que o cérebro de vocês está preparado para ver. O cérebro é um grande economizador de energia. Portanto, toda vez que ele pode relaxar e deixar você seguir um padrão, ele o fará. Por isso que vocês como líderes, vocês que são jovens, vocês que estão criando empresas, têm que criar a empresa já com DNA organizacional de transformação, de fato, de criatividade, de estímulo ao fator humano. Vocês que trabalham em empresas que já têm uma cultura solidamente formada, têm um enorme desafio de transformar essa cultura. Cultura é um elemento vivo, mas não é fácil de mudá-la na direção que você quer. Só que mudar é necessário. Essas são algumas dicas aqui importantes do ambiente inovador. Sobretudo, eu quero enfatizar uma delas que faz a diferença em todas as outras, que é o estímulo das lideranças. Com o estímulo das lideranças, a gente consegue criar um ambiente inspirador, um ambiente de confiança e abertura. Se eu não confio, eu não corro risco, porque correr risco pode ser para cair no ridículo. Agora, você imagina se o cara que inventou o post-it não quisesse correr risco, né? Você imagina esse cara, todo mundo aqui. Quem não sabe a história do post-it, recomendo que vá no site da 3M e dê uma estudada, que é uma história fantástica. Mas você imagine que o post-it, ele sozinho fatura para a 3M $1 bilhão por ano. Agora você imagina alguém, alguns anos atrás, numa reunião de planejamento estratégico, dizendo o seguinte: chefe, tive uma ideia, quero compartilhar, vamos cocriar. Eu estou pensando num produto que é um pedaço de papel com cor fluorescente e na borda tem uma cola que não cola. Você já imaginou isso? Numa outra empresa, talvez ele perdesse o emprego. Na 3M ele passa a ser valorizado. Inclusive porque se não der certo, para a 3M ou para as empresas inovadoras não existem fracassos. Tudo é parte do seu processo de aprendizado. Esses são os principais elementos que formam uma cultura organizacional de alto desempenho em termos de estímulo à criatividade e, consequentemente, à inovação. Lembrando que nem tudo que é criativo é inovador. E para terminar, eu quero provocá-los e deixá-los com essa reflexão, que o potencial de vocês, o papel de um palestrante aqui, não é ensinar, mas é tentar catucar um pouco vocês com reflexões, que vocês saiam daqui instigados com o que foi dito e com o que foi motivado até vocês. Portanto, o potencial humano que está diante de vocês, seja na sua casa, com seus filhos, com seus amigos, no seu trabalho, na escola, é imenso, muito maior do que o que é aproveitado hoje. E essa frase que eu adoro, e muito orgulhosamente quero dizer que fui eu mesmo que criei. Eu estava conversando com um cliente e eu criei assim instintivamente essa frase. Aí eu falei, nossa, que frase boa. Ele falou, que ótimo. Eu falei, mas essa frase é minha. Então vou anotar aqui, tá? Porque um dia eu vou usar. É a primeira vez que eu estou usando uma palestra. O impossível é apenas o que não foi feito. Obrigado. Valeu, galera.